Pessoal, boa tarde. Então, sejam todos bem-vindos aqui à nossa primeira aula do capítulo 10. Nós tivemos 3 partes em relação ao capítulo 9, parte 1, parte 2 e parte 3. No canal do YouTube está como aula 2, nessas 3 partes. E hoje vai ser aula 3, primeira parte dessa aula. Beleza? Então, vou compartilhar com vocês o livro-texto. E aí também tem um quadro aqui atrás de mim que a gente vai estrear para conseguir colocar o modelo em operação aqui, para a gente entender melhor. Então, vamos aqui ao nosso livro-texto. Então, no capítulo 9, anteriormente, a gente viu a contabilidade social. Nós vimos em termos de contabilidade os agregados econômicos e como que eles se relacionam na determinação do produto, da despesa e da renda. E as suas implicações matemáticas, identidade contábil e tal, tudo isso. Aqui no capítulo 10, a gente vai fazer uma transição entre a contabilidade social e a macroeconomia, ou teoria macroeconômica em si. E essa teoria se serve da contabilidade social em relação às identidades entre os agregados e na mensuração de produto. Então, o modelo macroeconômico ele serve para poder estabelecer algumas hipóteses, algumas causalidades, algumas determinações que podem trazer implicações para a política macroeconômica. Lá na aula 1 a gente viu essas políticas macroeconômicas. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, voltem lá na aula 1. Então, iniciando o nosso capítulo 10, o livro-texto ele vai mostrar que a intenção do capítulo 10 é trazer ao estudo um modelo keynesiano básico. O que é isso? Keynes, John Maynard Keynes, foi um estatístico que trabalhou na Índia, trabalhou depois na Inglaterra, principalmente interessado em economia, e ele desenvolveu uma espécie de pensamento crítico em relação à teoria liberal que era predominante na Inglaterra e nos Estados Unidos até a metade da segunda década do século XX, e que passou por uma dura fase de legitimação quando houve a crise de 29. Se era uma crise de oferta, uma crise de demanda, uma crise do mercado financeiro, alguma coisa mostrava que a forma como os governos lidavam com as crises estava errada. E Keynes, então, formulou um apanhado teórico, conhecido pelo seu livro Teoria Geral do Juro, do Emprego e da Moeda, foi publicado em 1936. Esse apanhado teórico ele revela um conteúdo crítico em relação à teoria liberal que estava consolidada. O que acontece é que deriva desse apanhado teórico um determinado modelo didático para se pensar a política macroeconômica, ou as políticas macroeconômicas. Principalmente a política chamada fiscal, que se relaciona com gastos e com tributação, e com investimentos públicos também. E, por outro lado, a política monetária. A política monetária a gente vai ver só no próximo capítulo. Então, capítulo 11, a gente vai ver isso. No capítulo 10, a gente vai focar principalmente nesse lado que a gente chama real, da economia. E, para isso, a gente tem um mercado específico, que é o chamado mercado de bens e serviços. É ali que a gente vai poder analisar como opera esse modelo keynesiano básico. Então, seguindo aqui, nosso livro-texto vai trazer essas questões. Então, existe uma transição entre a contabilidade social ou nacional, tá? Para
teoria macroeconômica. E aqui o nosso livro-texto ele traz a ideia de que a teoria macroeconômica refere-se ao produto potencial desejado, enquanto a contabilidade nacional ela se refere ao produto efetivamente realizado. Só que existem outros condicionantes ali que tornam essa questão um pouco dúbia. A teoria macroeconômica também se refere a curto prazo e longo prazo, né? Então, a ideia de potencial ela é relativizada. Se a gente pensar como potencial tudo aquilo que pode ser realizado e que não é por alguma razão de impedimento técnico, alguma falha de mercado, por exemplo, uma crise, um choque econômico externo, a gente consegue perceber que o curto prazo sempre vai apresentar um hiato, né, um aquém, uma falta de alguma coisa para chegar até aquilo que é potencial. A macroeconomia vai trabalhar com as duas coisas, não é só com o produto potencial. Tá? Mas aqui, em termos de didatismo, nosso livro-texto ele vai se referenciar principalmente nisso. E aí o modelo keynesiano básico, né? Vai trazendo uns ponto 3 aqui, que é o lado real da economia. Então ele está falando aqui de uma curva de demanda agregada. A gente viu a DIB, que é a despesa interna bruta, né? É com isso que a gente vai trabalhar quando a gente vai falando de demanda agregada. Então, a demanda agregada é o conjunto de bens de consumo consumidos pelas famílias, a demanda por investimento pelas empresas, né? O I, a demanda do governo, que são os gastos, a demanda do setor externo, que é o X, e também o M, representado ali pelas importações. Então, tudo aquilo que a gente já viu no capítulo 9 está sendo tratado agora como demanda agregada aqui no capítulo 10. Para a gente poder fazer a transição entre a contabilidade social e a macroeconomia keynesiana. Então, ele vai dar essa expressão aqui, matemática, que é exatamente a mesma expressão da despesa interna bruta. E aí ele vai trazer um gráfico para a gente, né, um pouco mais à frente. E nesse gráfico a gente vai trabalhar com a ideia de preços e de quantidades. Quando a gente está falando de um mercado, o mercado sempre é uma relação entre preços e quantidades. E também é uma relação entre quem vende e quem compra, né? Ou seja, ofertantes que põem para vender produtos e serviços e demandantes que compram esses produtos. Então, o mercado ele tende a um equilíbrio, né? Um equilíbrio que vai ter como resultado um determinado nível de satisfação para quem consome, um determinado nível de produtos que podem ser comprados e um determinado nível de receita para quem vende. Então, os mercados em geral sempre trabalham, né, com a ideia de equilíbrio. Existem períodos, né, períodos ali de crises e depressões econômicas, né, que os mercados podem estar fora de equilíbrio, mas a tendência é que, pelo menos com o princípio de política macroeconômica, que esses mercados eles tenham uma confluência em relação ao equilíbrio, beleza? Então, o equilíbrio é uma parte fundamental da análise econômica. O que interessa para a gente, aqui na macroeconomia, e a gente viu na última parte da aula 3, do capítulo 9, é que existe uma diferença entre a renda nominal e a renda real. Quando eu tenho o cálculo, por exemplo, de uma variação nominal de crescimento da renda, você simplesmente calcula a diferença de crescimento entre 2 anos. Então, você tinha tantos trilhões no último ano e tinha tantos trilhões no ano anterior.
simplesmente calculando a diferença, né, você tem um crescimento ali de tantos trilhões entre os dois períodos. Mas esse crescimento de trilhões na renda de um país, ele vai envolver um somatório de preços e quantidades. A gente quer eliminar preços para entender só o quanto que cresceu nesse período de quantidades, de volume de produção. Para isso, na macroeconomia, nesse modelo keynesiano básico, a gente vai trabalhar com a renda real, que é representada ali por Y, né? Yield em inglês, por isso Y, que é a renda. A gente sabe pela contabilidade nacional que renda, despesa e produto são três agregados que têm uma identidade entre si. Então, quando a gente vai falando de renda real, a gente vai falando de demanda, de despesa, né? A gente vai falando de produto, a gente está falando da mesma coisa. Tá? Então, vamos dando sequência aqui. Quando a renda nominal ela aumenta, o nível de preços tende a aumentar também, né? Se não houve aumento de quantidades. Por exemplo, pense no seguinte, no salário. Salário das pessoas com mais gente empregada tende a aumentar. Existe um aquecimento da economia, a economia está empregando mais gente, e as pessoas estão ganhando mais salário. É como se a folha de pagamentos da economia, né, aumentasse. Isso significa que as pessoas estão gastando mais dinheiro também. Elas estão comprando mais coisas. Isso gera uma pressão sobre quem oferta esses bens e serviços para essas pessoas. Então, a tendência é que, se a renda nominal aumentar num período, no outro período, o nível de preço também vai aumentar. Isso significa que a renda real ela tende a um equilíbrio entre dois períodos. Então, a gente pode esperar que, num determinado momento, se há uma taxa de desemprego muito baixa, ou seja, muita gente sendo empregada, a gente vai ter, como contrapartida, uma taxa de inflação maior. Ou seja, uma taxa de desemprego baixa vai significar uma inflação maior. Isso quem estudou foi Edmund Phillips. Ele fez um cálculo para a Inglaterra entre 1861 a 1957. E ele fez uma tabela com dados de salários nominais e inflação, cobrindo todo esse período. E ele percebeu que nos períodos em que os salários nominais cresciam mais, ou seja, o quanto as pessoas estão ganhando, os salários crescem. Depois, ele conseguia visualizar um aumento do nível de preço. As pessoas estão comprando mais. Então, isso gerou uma coisa que é chamada na economia de curva de Phillips. Curva de Phillips vai dizer para a gente que existe uma troca entre essas duas coisas. Se a gente quer uma inflação baixa, a gente vai ter um desemprego maior. Se a gente quer um desemprego menor, a gente vai ter um aumento da inflação. Tudo isso em termos de curto prazo, tá? Não de longo prazo. Mas isso também é uma preocupação da macroeconomia. Eu já vou retomar esse pensamento aí. Não deixem escapar. Então aqui ele mostra para a gente uma curva de demanda agregada. Essa reta aqui, DA, demanda agregada. Num gráfico que relaciona preços, o nível geral de preços, P, a quantidade de produto nacional, Q. E aqui ele vai mostrar para a gente que Q é igual a produto real, que seria esse nominal, o Y, dividido por P. Então, se o nominal
é P vezes Q, o real ele é Y dividido por P. Lembrando que renda, produto e despesa na macroeconomia têm uma identidade contábil entre si. Tá? Deixa eu parar de compartilhar um pouquinho para a gente poder ir para o nosso quadro aqui. Então, pessoal, nós teremos o seguinte. Primeiramente, vou falar da questão do emprego, que é extremamente necessário entender. O que é o emprego? Ou o que é o desemprego? Então, a gente tem, primeiramente, uma população total. Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Só tirem essa dúvida para mim. Sim, professor. Beleza. Então, primeiro a gente tem a população total de um país. POP. Depois da população total, a gente tem algo chamado PIA. População e idade ativa. Pessoas com 15 anos ou mais aptas ao trabalho. Na PIA, a gente tem uma subdivisão. Uma parte vai se chamar PEA, outra parte vai se chamar PNEA. Quem que está na PEA? Ocupados e desocupados. Na PNEA, o que a gente vai ter? É tanta coisa, mas a gente vai ter aqui aqueles que são pensionistas, aposentados, aqueles que recebem auxílio, bolsas, né? Aqueles que, de certa forma, não pertencem à nossa força de trabalho PEA. A nossa PNEA, então, vai ser a diferença, né, entre PIA, né, a nossa PEA vai ser a diferença entre PIA e PNEA. Qual que é a nossa população total, pessoal, do Brasil? Mais ou menos 210, vamos colocar 210. A nossa PIA vai ser de mais ou menos uns 160 milhões de pessoas. Estou chutando esses valores aí. A nossa PNEA é de 60 milhões de pessoas. E a nossa PEA, então, tem que ser 100, porque esses dois aqui somados têm que ser iguais a PIA. Então, a gente tem 160 milhões de pessoas. Vamos colocar aqui 210 milhões. Vamos colocar aqui 160. Aqui a gente tem 60 milhões. E aqui a gente tem 100 milhões de pessoas. Como que é calculado o desemprego? A taxa de desemprego. Aqui, 100 milhões de pessoas, quantas estão ocupadas? Esse Ozinho aqui. Vamos chutar que sejam umas 86 milhões de pessoas. Isso, mais isso tem que ser igual a 100. Então, desocupados
a gente tem 14 milhões de pessoas. É mais ou menos o que a gente tem mesmo. Como é que a gente calcula a taxa de desemprego? A gente pega desocupados sobre a PE. Não é sobre a população total, não é sobre a PIA, é sobre a PE. Nós temos 14 milhões de desempregados para uma PE de 100 milhões de pessoas. Ok? O principal desse quadro aqui é entender essa taxa. Beleza? Vou dar sequência aqui à ideia de relação entre desemprego e inflação. Professor, a taxa de desemprego, ela é atualizada mensalmente? Mensalmente. Existe a pesquisa de emprego e desemprego, a PED, feita pelo IBGE. Feita pelo IBGE nas regiões metropolitanas de pesquisa. Algumas das regiões, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife, Porto Alegre, né? Não lembro se Curitiba faz parte e tal, mas Belo Horizonte, né? São grandes centros urbanos que concentram muitas pessoas, né? Então, ela é feita como se fosse uma amostragem, né? Beleza, então a gente tem que taxa de desemprego. Aqui fica muito em cima, né? Vamos fazer aqui. Taxa de inflação, pessoal. Taxa de inflação, vamos considerar que P seja um nível geral de preços, né? Vamos colocar aqui P inicial. Vamos supor que seja de 12 meses atrás. Nível geral de preços P de 12 meses atrás, de 6 de outubro de 2020. E nós tenhamos um preço final de 6 de outubro de 2021. E a gente quer calcular a taxa de inflação. Então, o que a gente faz? Final menos inicial, dividido pelo inicial, vezes 100%. Isso é uma taxa de inflação explicada de forma muito didática, né? Muito simples. Mas é essa taxa de inflação que a gente tem entre dois períodos, um período inicial e um período final, né? A gente tem essa taxa de variação aqui, vezes 100%, e a gente vai ter uma taxa de inflação de 12 meses. Beleza? Pode ser o IPCA, por exemplo, que é o nosso índice oficial de inflação. O IPCA é calculado pelo IBGE. E ele traz, né, para cada mês uma métrica aí de cálculo. Ele vai trazer para a gente uma mensuração de preço, né? O IPCA do mês de setembro teve uma aceleração de 0,35% de nível de preço. Se a gente for somando quanto que sai de mês em mês, né, a gente vai ter o total para 12 meses.
Aí a gente pode ter para 12 meses, considerando outubro desse ano e outubro do ano passado, ou a gente pode ter de 12 meses, considerando janeiro a dezembro. Então, saem as prévias de inflação também, né, IPCA 15, por exemplo, IPCA que vai demonstrar para a gente qual que é quem que está puxando a inflação no momento em que as pessoas estão gastando seus salários, né, com as contas, estão fazendo compras e tal, e qual que vai ser o indicador ali que vai puxar mais a inflação. Lembrando que todo cálculo de inflação é o cálculo de uma cesta de bens, que vai incluir bens de uso pessoal, de higiene, vai incluir serviços de transporte, vai incluir custos com refeições fora de casa, né? São vários itens ali que entram no cálculo de inflação. E existem ali várias cestas diferentes. Existem as cestas que são consumidas por pessoas que ganham de 0 a 1 salário mínimo, que ganham vamos colocar, entre 3 salários mínimos e 6, que ganham 10 salários mínimos ou mais, né? São cestas que não são consumidas assim, vamos dizer, não é a mesma cesta que vai ser consumida por todo consumidor, por todo perfil de consumidor. Então, os índices de inflação, eles refletem essa divisão em classes econômicas, né? E aí o IPCA é considerado o índice que melhor reflete por ele ser mais amplo, né? Ele até mesmo, o nome dele é esse, né? Índice de preço ao consumidor amplo. A ideia é de que ele consegue traduzir com maior fidelidade a inflação para todas as camadas, né, das classes econômicas ali. Mas a gente sente inflação muito maior do que aquilo que está sendo passado no índice oficial. O índice oficial traz pesos também. Então, alguma coisa como, por exemplo, a carne, que a gente sente, né, todo dia, né? A carne vai ter um peso dentro do cálculo da inflação. Existem outros índices ali, existem outros indicadores que talvez tenham um peso diferente e podem ser até um peso maior. O transporte, o custo com a gasolina, com a energia elétrica, com o gás, né? Então, a gente vai ter esse nível geral de preço sendo calculado por diversos índices. Aqui no Brasil, a gente usa o IPCA como indicador oficial. Wellington? Você falou a respeito do grupo de pessoas que recebem tantos salários mínimos. Aí surgiu uma dúvida. O salário mínimo ele é baseado, tecnicamente, né, para ser atualizado, em quê? De acordo com o consumo, de acordo com a taxa de inflação, é baseado em quê? O salário mínimo, ele depende de regulamentação da União, né? Então, o salário mínimo ele é uma referência econômica. Existia uma política nacional de valorização do salário mínimo. Então, durante o governo Lula, ali, a gente pega até a Dilma também, seguiu com essa política de valorização. E essa política de valorização, ela considerava a inflação passada para recuperar o poder de compra perdido no salário atual. Então, você fazia reajustes todo ano considerando a inflação passada. Fazia uma média das inflações dos 2 anos anteriores, né, para recompor o salário mínimo. Então, a ideia é você reajustar o salário mínimo de uma forma que você mantenha o poder de compra das pessoas que ganham o salário mínimo, né? E isso serve de referência para outros setores da economia. O salário mínimo, por exemplo, estadual, né? Então, a gente tem reajuste de benefícios feitos através do salário mínimo, aposentadoria, por exemplo. Então, existe uma chamada indexação da economia em relação ao salário mínimo. Outros salários também são pensados, né, pelas empresas em relação ao salário mínimo.
Então, existe toda uma política macroeconômica e também microeconômica, uma política privada, empresarial, pensada em relação ao salário mínimo. O salário mínimo, então, ele é feito para refletir o poder de compra que garantiria o padrão mínimo de consumo. Né? É nesse sentido que nós temos um salário mínimo. Não sei se consegui te responder, Wellington, mas ficou um pouquinho mais claro? Ficou assim, obrigado, professor. Né? Pessoal, como é que essas duas coisas se relacionam? Inflação e taxa de desemprego. Então, um camarada chamado Edmund Phillips, como eu tinha falado para vocês, montou uma tabela e essa tabela tinha, vamos lá, salários, vou chamar de W, e inflação, taxa de inflação. Vamos lá, taxa de inflação, vou chamar de P. Ele viu que quando existem muitas pessoas empregadas, o nível de salários ele tende a aumentar. Ou seja, existe mais gente gastando na economia. Existe muita gente demandando produtos, né, bens ou serviços ali na economia. Principalmente as famílias. Né? Então, a ideia é que quando o salário nominal aumenta, o preço vai aumentar em consequência disso. Existe muita gente gastando. A gente gastando significa que as mercadorias vão aumentar de preço. Só que aí ele substituiu essa ideia de salários nominais, que é o quanto as pessoas ganham, por taxa de desemprego. Vamos colocar aqui taxa de desemprego. Se a taxa de desemprego diminuir, se ela diminui, isso aqui aumenta. A relação é inversa. Essa foi a conclusão que ele chegou analisando salários nominais e nível geral de preços. Se tem muita gente empregada, existe muita gente ganhando salário. Se esse salário, ele significa, então, consumo dessas famílias. Se essas famílias estão consumindo mais, porque tem muita gente empregada, se elas consomem mais, o nível geral de preços ele vai aumentar. Porque existe uma oferta limitada de bens e serviços. Se as pessoas estão consumindo mais, então vai existir menos produto à disposição de mais gente. Então o preço vai aumentar. O preço vai aumentar principalmente porque as empresas precisam de capital para produzir bens e serviços. E para elas conseguirem aumentar no curto prazo a quantidade de capital que elas têm à disposição, isso é mais caro. Fazer encomendas de bens, de investimento, de máquinas, de equipamentos, aumentar o parque industrial, o parque produtivo, terminais de carga, descarga, tal, isso é mais caro. Então, para atender uma demanda que está crescendo, as empresas precisam investir também. E esse investimento custa dinheiro. Então, elas repassam isso para os produtos. E os produtos começam a ficar mais caros. Então, toda a relação econômica que existe entre desemprego e inflação está baseada nisso. No curto prazo, que é aquele prazo em que todas as questões de técnica, de capital,
disponibilidade de produção, elas já estão definidas. Não existe como você alterar isso no curto prazo. Então, no curto prazo, existe uma relação negativa entre taxa de desemprego e taxa de inflação. Então, a curva de Phillips foi desenhada em decorrência disso. O que é a curva de Phillips? Show. Inflação e desemprego. A curva de Phillips é isso aqui. Ela tem esse formatão. Vamos pegar 2 pontos aqui nela. Bom, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver esse ponto laranjado? Pessoal, Tá dando para ver tranquilo, professor. beleza. O que significa isso aqui? Esses 2 pontos. Isso aqui são 2 taxas de desemprego diferentes. Desemprego, ele vai aumentando para a direita, né? Um gráfico normal. Então, aqui é uma taxa de desemprego maior do que essa. Se você está preocupado com a política macroeconômica que gere emprego, então você está aqui hoje, vamos supor aqui que você esteja nesse ponto de desemprego, em 14% de taxa de desemprego. Mais ou menos o que a gente tem hoje. E a gente quer gerar mais empregos. Então a gente quer sair desse ponto que está aqui para esse. A gente quer fazer isso. Com qual política que a gente vai fazer isso? Bom, vocês viram que o rol de políticas macroeconômicas ele é bem extenso. Mas vamos supor que a gente queira fazer isso através de investimentos. Gerar investimento privado e investimento público também. Vamos supor que a gente faça através desses incentivos. A gente conseguiu reduzir o desemprego. O desemprego estava em 14%, vamos supor aqui. E o desemprego caiu para 6%. Beleza, o desemprego caiu 8% entre esses 2 períodos aqui. Mas o que aconteceu com a inflação? A inflação que estava nesse patamar aqui, vamos supor uma inflação de hoje está em 8%. Agora, né, num gráfico aqui, a gente tem que sobe para cá, né, na vertical e para cima, e aqui na horizontal e para a direita, né, beleza. Então, a inflação vai sair desses 8% e ela vai aumentar, vamos colocar aqui, para 12%. Então, se a curva de Phillips for respeitada assim, em relação a essa questão, a gente vai acabar produzindo mais empregos, só que uma taxa de inflação muito maior. Gabriel?
Professor, a inflação sobe por causa do consumo? Sim, Entendi. como que a gente pode evitar a curva de Phillips? Alguém tem alguma ideia? Como que faria Reduzindo os para... impostos. Um de cada vez, vamos lá. Pode falar, Wellington. Você quer saber como que faria para diminuir a inflação? Como que poderia fazer para a gente conseguir reduzir desemprego sem produzir isso? Boa pergunta, não faço ideia. É difícil, né, professor, pensar, mas porque a inflação é um fenômeno, né, do consumo, que a pessoa consome mais e aí os preços se elevam. Mas para maneirar mais para o pessoal, né, a redução dos impostos seria bacana, porque daí todo mundo pagaria, o governo arrecadaria e seria mais leve, né, para o consumidor. Né? Existe uma possibilidade que, assim, ela pode ser levantada, ela não é uma possibilidade, vamos dizer assim, de que tenha consenso, né, na economia, né, na política macroeconômica, que é mexer exatamente no seguinte: a gente está gerando emprego, beleza? Essas pessoas que estão aqui sendo empregadas, elas vão consumir mais, porque elas ganham salário para isso. A questão está no seguinte: as pessoas vão consumir mais em relação a uma determinada produção, né? Tem mais emprego, vai ter mais consumo, e esse consumo, vamos dizer assim, ele vai aumentar em relação a um determinado produto, que é considerado constante. Então, se você aumenta o consumo, esse produto não tem como subir, esse produto vai ficar mais caro no mercado, né? Mas e se essas pessoas estiverem sendo contratadas em setores intensivos, em capital e tecnologia? Isso significa que elas estão sendo contratadas em setores de alta produtividade do trabalho. Então, significa que elas também estão ganhando mais dinheiro, como qualquer cenário de aumento de emprego. Elas estão ganhando mais dinheiro, mas elas estão produzindo mais do que aquilo que elas estão consumindo. Vocês entenderam a jogada? Porque essa Entendi. questão... Elas, é como Opa, se pode elas falar. tivessem, é como se elas tivessem passado a trabalhar, né? Sendo que em empresas que aumentam empresas que trabalham com produtos que não vão auxiliar no aumento da inflação. Isso. Vamos supor o seguinte: por que essa situação toda está acontecendo? Porque existe uma relação entre produto e consumo. Com mais gente empregada, o consumo aumenta. Vocês estão conseguindo ver o laranjinha? Vocês não tiverem? Tá, mais ou menos. Mais ou menos, né? Vou trocar de cor aqui. A questão toda aqui dessa curva está acontecendo por conta do seguinte:
o consumo está aumentando por conta do maior emprego. Só que a inflação está aumentando porque o produto é considerado no curto prazo constante. Ele não tem alteração. Então, com mais consumo, para o mesmo produto, para a mesma produção, o produto fica escasso. É como se as pessoas estivessem consumindo mais do que produzindo. Elas estão sendo empregadas, mas elas têm um descompasso. Elas gastam muito mais do que o que elas produzem. Considerando que a produtividade delas é constante, essa situação aqui vai acontecer. Só que se as pessoas forem sendo empregadas em setores altamente produtivos, isso significa que as pessoas vão ter um consumo maior, mas isso aqui não vai acontecer. Não vai ser isso aqui. Vai ser isso aqui. O produto também vai aumentar. Porque a produtividade dessas pessoas está aumentando também. Só que na teoria macroeconômica, o que acontece? Esse aumento da capacidade de produção, ele é admitido com mais frequência pelas escolas do pensamento econômico no longo prazo. No longo prazo, você consegue alterar a estrutura produtiva. No curto prazo, você não consegue fazer isso. Né? Mas a gente pode imaginar que, em termos de uma macroeconomia, de um pensamento macroeconômico, voltado para o desenvolvimento, isso aqui seja possível no curto prazo. Não existe consenso sobre isso. Mas isso aqui é uma possibilidade de você gerar emprego sem ter aumento de inflação. Wellington? Esses setores seriam, por exemplo, o quê? Além da tecnologia. Não, seriam setores que envolvem tecnologia. Ah, sim. Não são setores produtores, por exemplo, de bens de consumo, que são nossos bens, que são bens de consumo não duráveis. São os bens de consumo perecíveis, né? Alimentos, bebidas e tal. Então, em setores que produzem bens de consumo duráveis, e até setores que produzem tecnologia, softwares, né? São setores de alta produtividade. Então, o valor do produto que está sendo feito ali é maior do que o valor que está sendo consumido desse produto. Entendi. Isso daí envolve vários assuntos, né? Como, por exemplo, envolve a educação, porque você precisaria de mão de obra qualificada, e como é escassa as pessoas acabam tendo que trabalhar no que pagam ela, né? E envolve também, pelo lado do empresariado, uma cultura de investimentos. Né? Porque o que define a produtividade do trabalho não é o talento, a habilidade e vamos dizer assim, as características individuais do trabalhador. Não mais, né? Já ouvi isso. O que define a produtividade do trabalho hoje é a tecnologia que está incorporada aos materiais da produção, né? Ao processo produtivo. Então, não depende mais do trabalhador só se qualificar para operar essa tecnologia, mas depende da empresa ser capaz de aperfeiçoar os seus materiais de produção, né, os seus meios de trabalho, de seu equipamento, né, vamos colocar assim, o seu hardware de produção. É isso que está definindo produtividade do trabalho. Mas o que a gente ouve
dia sim, dia sim, é que é o trabalhador responsável pelo desemprego. Mas a gente vai ver indústrias mais modernas e o que separa, né, o trabalho mais qualificado daquele não qualificado não é o trabalhador que está nesses processos produtivos, e sim os meios produtivos que estão sendo utilizados, a tecnologia incorporada a esses meios de produção. Então, a gente tem que ter, por um lado, uma qualificação profissional, realmente, né, principalmente em relação aos profissionais que vão estar aptos a operacionalizar essas tecnologias, né, e, por outro lado, ter uma cultura de investimentos, né, por parte do empresariado. Então, essas duas coisas em conjunto vão poder evitar que exista esse dilema de curto prazo aqui, entre desemprego e inflação. A gente tem um fenômeno aqui na América Latina que desafia o entendimento econômico padrão. Na América Latina, a gente é acostumado com um processo chamado de estagflação. O que é estagflação? Ela é o contrário da inflação por aumento de consumo, né? A estagflação, ela consegue reunir desemprego, uma maior taxa de desemprego, com uma maior taxa de inflação. Então, é como se a curva de Phillips tivesse uma inversão. Vamos fazer outra aqui. É como se a gente tivesse isso aqui, na estagflação. A gente tem um aumento de desemprego que gera um aumento de inflação. Mas como que isso é possível? Como que isso é possível, pessoal? Vou deixar vocês pensarem um pouco aí. O aumento de desemprego e, ao mesmo tempo, o aumento da inflação? Não sei se tem a ver, mas seria quando a pessoa ela passa a ser um trabalhador informal. Ela está desempregada, mas, por outro lado, ela está trabalhando informalmente e continua consumindo. Daí ela não ia ser sentida pela ocupação formal, né? Entendi. Aí ela consumiria mais também e aumentar o consumo e aumentar a inflação. É um bom pensamento esse. Ele faz sentido, lógico. E existe outro movimento que também pode acontecer. A gente não está vendo isso hoje na macroeconomia. A taxa de inflação no Brasil está acelerando, mas o desemprego ele permaneceu até estável, né? Num nível elevado, né? Ele foi subindo de 13%, 13,5%, 13,8%, está 14,4%, 14,2%, né? O que significa isso para a gente? Como que a gente está tendo inflação de alimento hoje no Brasil se a quantidade de desempregados é enorme? Ou seja, tem menos gente consumindo.
de onde está vindo a nossa inflação? Nossa inflação, ela pode ter esse gráfico aqui, o desemprego está aumentando e a inflação subindo, mas ela não tem a estrutura de uma inflação de demanda. A curva de Phillips é uma curva de inflação de demanda, tá, pessoal? A gente tem uma inflação que é uma inflação de oferta. O que é uma inflação de oferta? Ela não tem relação com o desemprego, ela tem relação com os elementos que compõem uma oferta. A oferta depende, em alguns casos, da importação de mercadorias, de bens que nós chamamos intermediários, que servem para a indústria, por exemplo, produção de outros bens. E o dólar é um componente fundamental, a taxa de câmbio. Vamos chamar de taxa de câmbio C, de câmbio, é E o câmbio. O câmbio, ele é fundamental para a inflação de oferta. Por quê? Por um lado, a gente está vendo que as indústrias precisam importar e não estão conseguindo, então o preço delas vai encarecendo dos bens e serviços que as indústrias oferecem. Né? E por outro lado, as empresas que ofertam bens ali, tipo carne, por exemplo, os frigoríficos, no caso, eles estão interessados na inflação, na taxa de câmbio porque eles exportam. Então, falta produto no mercado. Não é porque a demanda aumentou, mas é porque a oferta sofreu um choque. A gente está voltando nossa produção para o mercado externo. E a nossa indústria aqui no país não está conseguindo importar. Então, a inflação de oferta tem uma relação muito forte com o câmbio. Se a gente tem o câmbio desvalorizado, a gente acaba produzindo uma inflação de oferta aqui no Brasil. Ou seja, a gente está fazendo uma outra relação entre desemprego e inflação, que não é através da demanda, através do consumo interno, mas é através da oferta interna. Beleza? Acho que alguém levantou a mão aqui. E aí, pessoal? Beleza, professor. Vocês entenderam a diferença entre inflação de oferta, inflação de demanda, estagflação? Sim. Eu só queria saber se quando um país, por exemplo, vive uma recessão, se ele está vivendo isso que o senhor falou aí, estagflação, eu acho. Não, nem Não, sempre. não necessariamente, Não necessariamente. mas pode ocorrer. Pode. Ah, então beleza. Pode ocorrer sim, mas não é necessário que ocorra. Esse é um fenômeno macroeconômico que é mais observado na América Latina, que depende muito de exportação. Depende muito da importação de máquinas, equipamentos e da exportação de bens primários. O agronegócio, a indústria extrativista mineral, petroquímica. Né?
Então, os países latinos, eles sofrem muito com a inflação de oferta. Então, em algumas épocas em que isso se destaca mais na macroeconomia, nós temos essa relação positiva. Que é a considerada, que eu vou até escrever aqui em cima, estado de estagnação, né? Estagflação. Que seria uma curva de Phillips, né? Ao contrário, né? Enquanto a curva de Phillips ela tem uma relação negativa entre inflação e taxa de desemprego, a estagflação tem uma relação positiva dos dois, né? Eu cheguei a falar aqui, só para correção, pessoal, falei o nome do desenvolvedor da curva de Phillips, né? Eu falei que era Edmund Phillips. Eu confundi o nome, tá? É William Phillips. Tá? Ele é de Nova Zelândia. Foi ele que fez essa pesquisa. Você vê a importância que faz você ter uma base de dados, né? Uma coleta de dados bem feita também. Você vê que ele coletou dados de 1860 na Inglaterra, né? Então você tem uma continuidade dessa base ali. Ele conseguiu pegar isso até 1957. Muito interessante isso. Aqui a gente não tem tantos dados assim de uma forma contínua, né? A gente tem várias interrupções. Então a gente fica por aqui hoje, pessoal, porque isso aqui já é bastante conteúdo para a nossa primeira aula do capítulo 10.